Bom dia, meus garotinhos, tudo bem com vocês? Matéria agora do módulo 6, a gente vai ver hoje, módulo 6 de História, né, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema colonial da América Inglesa e América Espanhola. A gente sabe que a América teve 3 colonizações, 3 para a gente dizer 3, mas na verdade a França teve aqui, mas as que firmaram, as 3 colonizações que firmaram foram 3, foi a colonização da Inglaterra em toda a América do Norte, a colonização da Espanha em toda praticamente a América Central ao sul da América do Sul ali, e a colonização portuguesa, que é a parte do Brasil. Então, como a gente vai ver aí mais detalhada essa colonização brasileira, colonização portuguesa no Brasil, então a gente vai ter esse capítulo agora para falar um pouquinho sobre as outras 2 colonizações, a inglesa e a espanhola, né, que foram muito importantes. A espanhola foi a primeira a chegar aqui em 1492 e iniciar esse processo de colonização. Pouco tempo depois a inglesa também chegou, né? Vamos ver um pouquinho do que foi, como é que foi que aconteceu esse contexto desse sistema colonial aí, tá bom? Então vamos lá, módulo 6, então a gente está vendo aí, é o último módulo de História também, né? Afinal a gente passa as atividades aí e vamos trabalhar elas depois. Mas vamos lá. Sistema colonial. Como é que foi esse sistema colonial num contexto geral? No contexto geral, a gente vai pegar aí as nações ibéricas, Portugal e Espanha, né, da Península Ibérica, como pioneiras, né, na questão de expansão marítima. Foram os primeiros a sair para o mar, para o mar aberto. A gente sabe as dificuldades que tinham ali agora pelo mar Mediterrâneo, não conseguiam mais acessar aquela região ali por causa dos turcos otomanos que fecharam o Mediterrâneo. Então tiveram que procurar novas rotas, né? E essas novas rotas aí para buscar mercadorias na Índia atiçou o interesse. A gente sabe que não foi sem querer que aconteceu esse negócio aí de aconteceu sem querer a colonização, ao encontrar as terras aqui, eles estavam procurando as Índias. Não estavam procurando as Índias, não. A questão de procurar novas rotas para Índias atiçaram o interesse, e aí já começou a se saber de notícias de terras a oeste. Então vieram atrás dessas terras a oeste aí. O que pegava nessa época na Europa? Pegava o sistema econômico voltado para o mercantilismo, né? Onde nesse mercantilismo sim, tinha muito interesse em enricar, né? Os estados modernos, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, visavam conseguir enricar esses países, né? Esses estados modernos. E enricar esses países passava pelo acúmulo de metais preciosos, por ter uma balança comercial favorável, né? Se exportar mais do que se importa, tal. E entre isso tudo, o colonialismo, ou seja, adquirir novas colônias. Vamos buscar novas colônias aí, e essas novas colônias servirem para gerar riquezas para esses países. Então a gente vai ver que há ali um interesse por essas colônias, principalmente porque havia entre as colônias e as metrópoles o que chamava pacto colonial, né, um monopólio comercial. Esse pacto colonial dizia que as colônias deveriam produzir matéria-prima e vender para as suas metrópoles, e as suas metrópoles fornecer para essas colônias as suas manufaturas, que nessa época ainda não tinha indústrias, eram os produtos manufaturados. E olha só o detalhe, hein? Só podia haver comércio daquela colônia com a metrópole dela. Não podia, por exemplo, o Brasil comercializar direto com a Inglaterra. Não podia o Brasil comercializar com a Espanha. O Brasil era colônia de Portugal, só comercializava com Portugal. Isso era o pacto colonial, né? Isso aí era o que a gente chamava de monopólio comercial. Ou seja, você monopolizou. Só entre a sua colônia e a sua metrópole pode haver esse comércio. A metrópole não, a metrópole vende para quem ela quer. Mas a colônia só compra e só vende da sua metrópole. Então vamos lá para a América Espanhola. A América Espanhola foi aquele período ali, foi essa região aí que vai desde o México até lá no sul do Chile, lá, né, passando por todos os países aí praticamente, exceto essa região aí da América Portuguesa, que é o Brasil. O resto tudo era colônia espanhola. Bom, a conquista dessa região ela veio através de dominação dos povos que já existiam, povos nativos. E aí vem uma diferença grande desses povos nativos com a colonização brasileira. Porque os povos brasileiros eram povos medievais.
Desculpa, eram povos pré-históricos, povos que ainda trabalhavam com madeira, com pedra. Não tinha ali ainda um avanço no que se usava essas tribos brasileiras. Mas lá no México, onde chegou a Espanha, em 1492, nessa região havia ali civilizações muito complexas já formadas. A gente vai ver lá no México, na região do México e na região do Caribe, os astecas como uma grande força. A gente tinha tido antes deles os maias, que tinham sido dominados por esses astecas. Então imagina a força desses astecas. Eram civilizações já complexas, com sistemas de governo bem instalados, com riquezas inúmeras. O que brilhou nos olhos dos espanhóis foi justamente as grandes estruturas, grandes esculturas feitas em ouro e prata por parte desses astecas na época. E nós vamos ter mais ao sul, mais na região sul da América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes, nós vamos ter ali os Incas como grande povo que vai fornecer, acho que talvez o produto que deu mais dinheiro para a Espanha na época, que era a prata, né? Vai encontrar na região do Peru a prata peruana, e essa prata peruana vai valer muito dinheiro, inclusive influenciando a busca por metais preciosos do povo brasileiro também, tá? Bom, para se conseguir isso aí, obviamente, houve confrontos, né? A intolerância cultural contra a cultura desses astecas e incas era tão grande que ela chegava a influenciar na religião. Ou seja, quando a Espanha veio para cá, ela não veio só para explorar, ela veio para trazer o sistema dela para cá. Então, se implantou aqui a cultura espanhola, se implantou aqui na América as religiões, né? Os jesuítas começaram a trazer para cá, para a América. Os jesuítas trouxeram para cá a religião católica, né? O cristianismo, que ainda não era conhecido aqui na região da América Central. Então, se implantou aqui a cultura e a religião dos espanhóis. Então era totalmente intolerante às culturas e religiões locais. Então, obviamente, houve confronto e houve um extermínio de uma grande parte desses povos, né? A gente ainda vai ter até hoje pessoas aí, descendentes de astecas, descendentes de incas, mas naquela época houve um extermínio gigante. Praticamente, quem não se submeteu a ser explorado pelos espanhóis acabou sendo exterminado, as tribos que não se submeteram. E vai haver alianças com tribos aqui mesmo, pelos espanhóis, nós deixamos vocês viverem se vocês apoiarem a gente, e tribos contra tribos, sabe? Os astecas eram povos que não tinham uma centralização de poder bem específica, então a gente vai ver que vai haver muitos confrontos entre os próprios astecas, entre os chefes locais, vão se enfrentar aí através das alianças produzidas pelos espanhóis. A administração, né, visava o controle, né, iria controlar essa região para explorar. Era isso que a Espanha queria, controlar para explorar. Então a gente vai ter uma fiscalização muito grande da coroa espanhola aqui, né, o monopólio comercial que a gente fala, e uma administração fragmentada. Como assim fragmentada? Esse tipo de administração já era de uso da Espanha. O que ela fazia? Ela dividia em vários setores, né, a administração dessas regiões da América do Norte para facilitar o controle deles. Então a gente vai ver aqui seis tipos de administração utilizadas aqui na América do Sul. Quais eram elas? Na América Central e do Sul. Quais eram elas? A gente vai ter primeiro o Conselho das Índias. Quando fala Conselho das Índias, vem justamente remetendo àquela questão de que não, viemos para cá procurando as Índias. Ficou Conselho das Índias o nome dessa instituição. Esse Conselho das Índias era o supremo órgão dirigente aqui dentro da colônia espanhola. Aqui na América, a América Espanhola era controlada por esse Conselho das Índias, era supremo. A esse conselho
atribuía as leis, se fazia as leis, se julgava, ou seja, as atribuições legislativas, as atribuições judiciárias, militares, eclesiásticas da igreja, todas eram submetidas ao Conselho das Índias. Abaixo dela vinha o que a gente chama de casa de contratação. Essa casa de contratação ela cuidava do comércio e da navegação entre metrópole e Espanha. Tá? A colônia, né, que era a metrópole, e a Espanha, que era a metrópole, e a América, que era a colônia. Tudo que falava de comércio e navegação era feito na casa de concentração. Tínhamos também os vice-reinados. O que eram os vice-reinados? Eram os representantes imediatos do rei. Aquele vice-rei, o vice-reinado, era comandado por um vice-rei. Esse vice-rei era o enviado direto do rei para essa região. Comandava as forças militares, controlava as minas, supervisionava ações que a igreja fazia aqui, interferia em todos os assuntos coloniais. Era o cara que tinha mais poder, eram esses vice-reis aí. Bom, tinham também as capitanias gerais, né, que eram fortalezas em territórios que não eram pacificados. Vamos colocar, temos que colonizar ali a região do Peru, por exemplo, então vamos formar lá uma capitania geral. Lá eram fortes, eram fortalezas, em regiões, ou então em regiões que eram estrategicamente relevantes. Ali, estrategicamente, montar uma capitania naquela região é interessante. Obviamente, ali havia ali uma administração militar também para controlar isso aí. As audiências eram muito comuns também nessas regiões. O que eram as audiências? Audiências eram tribunais judiciários de segunda instância. Ou seja, votou lá na vila, né, na cidadezinha lá, levava isso aí talvez para a segunda instância quando não era bem resolvido. Levava para essa segunda instância, que eram essas audiências. Tá? Elas acumulavam funções administrativas e substituíam os vice-reis, inclusive, em situações que fossem necessários que os vice-reis estivessem ausentes. E aí a gente encerra falando a sexta forma de administração, que eram os cabildos. O que eram os cabildos? Eram as câmaras municipais, mais ou menos como se fossem as prefeituras hoje. Tá? Tinham atribuições, só que a diferença é essa. Esses cabildos, eles tinham atribuições tanto administrativas, de administrar todo o local, como tinham também atribuições legislativas, de fazer leis para aquela região, e judiciárias. Tá? Isso aí eram 6 tipos de administração: Conselho das Índias, Casa de Contratação, Vice-Reinados, Capitanias Gerais, as audiências e os cabildos. Beleza. E a economia? Né, as riquezas desse território, como é que era feita? Era feita através de trabalho compulsório. Esse trabalho compulsório ele passava, obviamente, pela mão de obra indígena, que era escravizada. Esses índios eram escravizados e forçados a trabalhar, né? Compulsório, era obrigado a trabalhar. Essa região aí, o que se produzia nelas? Na região ali, no México, no Peru, na Bolívia, eram regiões onde tinha muitos metais preciosos, então se exploravam os metais preciosos. Aonde não se tinha metais preciosos, como era o caso da região do Caribe, se produzia produtos de agroexportação, ou seja, produzia fumo, produzia tabaco, produzia vários produtos que produziam melhores aqui por ser região tropical do que se produzia na Europa. Então, aonde não se tem a exploração de metais preciosos, se produzia a agroexportação. Tá? Só para a gente ver, mas mais ou menos lá no México, na Bolívia e no Peru, eram regiões que tinham muitas minas. E no Caribe ali, poucas minas, se produzia muito material para agroexportação. Bom, como é que era feito esse trabalho então? Esse trabalho era feito de 2 formas basicamente. A primeira delas era através da mita ou do repartimento. O que era a mita ou repartimento? Fazia menção, esse nome, né, mita, fazia menção ao trabalho que era feito lá no Império Inca, que tinha um nome parecido também com essa mita, com essa mita, né? Então fazia menção a esse trabalho que era usado no Império Inca. Correspondia ao que os astecas também faziam lá, que era chamado de quatequio. Então o quatequio e a mita que era usado pelos astecas e pelos incas,
acabou virando a mita, que o mesmo nome foi dado à mita pelos espanhóis, né? Correspondia ao trabalho forçado, tanto trabalho forçado quanto assalariado, porque aí tinham as pessoas que eram obrigadas a trabalhar, a trabalhar, como era o caso dos índios, e tinham pessoas que eram pagas para cuidar desses índios também, para não deixar que os índios fugissem, para administrar. Então era o trabalho forçado e assalariado, que era utilizado principalmente nas atividades mineradoras, onde se tinha minas. E o que era a encomenda? A encomenda era uma concessão do rei a alguns súditos espanhóis. Tá? Essa encomenda já era feita lá na Espanha. Você dava concessão para uma pessoa: olha, você é súdito meu aqui, eu vou te dar o poder de explorar o trabalho escravo. Tá? Aqui no caso dos indígenas, né? Então se explorava à força o trabalho desses indígenas. Esse cara era pago, esse espanhol era pago, mas os índios obviamente não eram remunerados, né? E esse encomendeiro, eles tinham um detalhe: eles eram obrigados a assegurar a catequese desses índios que eles estavam utilizando na mão de obra. Então, além deles estarem trabalhando para esse povo, eles tinham a obrigação de receber essa catequese, que era a Igreja Católica se implantando dentro da América. Lembrando que essa Igreja Católica, pessoal, ela é altamente rica, era uma instituição que valia muito nessa época. Então ela forçava também que a sua doutrina fosse imposta a esses novos nativos. E na sociedade? Como é que era a sociedade? Nós vimos a administração, como é que era, a economia, como é que era, e a sociedade. Essa sociedade era dividida. Tá? Era o que eles chamavam de sociedade de sangue e privilégios. Como é que era? Era dividida em 3 classes. 2 dessas 3 classes eram espanhóis. Era de escravos, indígenas, negros, que futuramente iriam começar a aparecer. E outras 2 eram de espanhóis. Vamos lá, falar de uma por uma delas. A primeira, então, a mais baixa, eram os indígenas, os negros, os mestiços, ou seja, a mão de obra. Era a classe de mão de obra. Esses caras eram quem pegavam o pesado, quem trabalhava muito ali. Acima deles estavam os crioulos. Quem eram os crioulos? Os crioulos era a elite econômica, vamos dizer assim, os burgueses dessa região. Era a elite econômica, eram brancos nascidos aqui, ou seja, cara que veio lá da Europa, dos espanhóis, chegou aqui, teve um filho, esse filho dele era chamado de crioulo, ou seja, ele nasceu aqui, tem pai, mãe espanhóis, mas nasceu aqui na América, então ele era conhecido como crioulo. E tínhamos os chapetones, que era a elite política, tá? A elite política, que eram esses brancos nascidos lá na Espanha e que vieram para cá e assumiam aqui os principais cargos administrativos nas colônias. Lá onde a gente fala no Conselho das Índias, na Casa de Contratação, nos vice-reinatos, todos esses caras que assumiam o controle desses órgãos administrativos eram chapetones, ou seja, eram esses caras que tinham que eram espanhóis que vieram para cá. Os filhos deles, os que ficaram aqui, né, que nasceram aqui, os pais vieram e os filhos nasceram aqui, eram conhecidos como crioulos. Nesses casos, eles eram descendentes espanhóis e eram os grandes proprietários das terras, porque os pais morriam e as terras ficavam para esses filhos. Então as terras, as minas que eram deixadas aqui, eram deixadas para esses crioulos. Então eles adquiriam muito dinheiro, mas eles eram excluídos do comércio exterior. Lembra que eu falei que só poderia haver comércio entre a metrópole e a colônia, só que isso era feito só através dos chapetones. Esses crioulos não comercializavam, não tinham o direito de comercializar. Os cargos deles eram cargos inferiores. Então vamos ver que futuramente esses crioulos é quem vão brigar para acabar com essa colonização espanhola. Mas até então, beleza, né? Está vendo agora o início dela, como é que ela aconteceu. Então essas 3 classes, chapetones, as mais altas, que eram espanhóis, nascidos na Espanha, que vinham para cá trabalhar, tinham os melhores cargos. Os crioulos eram filhos desses chapetones e tinham cargos inferiores, apesar de ser a grande elite econômica da época, né? Não participavam de assuntos políticos, mas economicamente eram muito importantes. E por último, a gente vai ter como terceira esfera a mão de obra, que eram os índios, os negros, que vieram para cá, os mestiços desses negros e índios que ficavam aqui. Bom, falando da Espanha.
E na América do Norte, lá na América anglo-saxônica, né, a América inglesa, a parte inglesa da América, como é que funcionou isso aí? Nós vamos ter a divisão entre 3 áreas. As áreas mais ao norte, as áreas mais ao sul e as áreas mais ao centro dos Estados Unidos. Estados Unidos, estou falando dos Estados Unidos, mas era toda a América, né? Estados Unidos aqui ainda não estamos falando em Canadá e Estados Unidos separados, não. Apesar que aqui vai começar a ter um pouco de colonização no Canadá, mas a princípio era só Estados Unidos aqui ainda, tá bom? Como é que funciona essa colonização? Primeira coisa, né? Vamos entender. Quem eram esses caras que viviam aqui? Quem eram as pessoas que habitavam essa América inglesa? Elas eram divididas em dois tipos de pessoas. A região norte, que era a região pouco produtiva, regiões onde não se tinha um clima favorável para a agricultura. Essas pessoas que viviam aqui eram pessoas fugitivas lá da Inglaterra. Fugitivas do quê, professor? Fugitivas do sistema religioso que havia lá. Nós falamos aí nos modos anteriores das reformas, né? E entre as reformas a gente vai ter aí o luteranismo, o calvinismo e principalmente na Inglaterra o anglicanismo do rei Henrique VIII. Henrique VIII fundou o anglicanismo e ele perseguia essas outras regiões protestantes que haviam na Europa. Então você não é anglicano, então você vai ser morto. Geralmente era perseguido e morto. Para não ser morto, e o cara não queria deixar a religião dele, o que ele fazia? Ele migrava dessa região para os Estados Unidos. Chegava nos Estados Unidos e não tinha perseguição religiosa. E aí vem um detalhe, como essa terra ao norte era pouco produtiva, acontecia o que se chamava negligência salutar. Ou seja, tinha um controle muito pequeno nessas regiões. Fiscalizar o quê se não produz nada? Então não se tinha fiscalização, tinha negligência salutar ali naquela região. E essa negligência salutar favorecia esses que vinham fugidos da Inglaterra. Tá? Geralmente ali eram pequenas propriedades, tá? Propriedades bem pequenas. Ali se produzia policultura, ou seja, vários tipos de produtos diferentes, porque esse produto não era para exportar, era para consumo interno. Então tinha que produzir um pouquinho de cada coisa para se ter de tudo para se alimentar. Então produção para o mercado interno. Nessa região a mão de obra livre. Ou seja, você vem para cá, você trabalha e recebe pelo seu trabalho, ou você trabalha na sua própria terra, mas não havia o trabalho escravo nessa região norte, tá? O controle da metrópole, essa região aí é o que a gente chama de região de puritanos. Esses puritanos eram esses caras, esses protestantes que fugiram da Europa e vieram para a América. Que é típico cidadão norte-americano. Bom, e o sul? Quem é que vivia no sul então? Se no norte eram esses caras, quem vivia no sul? No sul havia o que a gente chama de controle direto. Ou seja, nessa região se produzia bem, então havia uma fiscalização ferrenha da metrópole. Quem vem para cá são os nobres e os comerciantes. Eram pessoas benquistas lá na Inglaterra. Esses caras vinham para cá e aqui se adotava, nessa região sul, se adotava os grandes latifúndios, as grandes propriedades de terra, onde se produzia muita monocultura. Se produzia aquele tipo de produto que a Inglaterra precisava. Então vai produzir ali muito algodão, vai produzir ali muita trigo, que era muito utilizada, que se tinha muito pouco lá na Europa. Se forçava eles a produzir isso aqui também. Beleza? O que era produzido nessas colônias mais ao sul era para o mercado externo, ou seja, era para exportação. Mas peraí, professor, o cara era nobre e comerciante e vinha para cá para trabalhar? Claro que não. Nas colônias do sul se tinha escravidão. Então se trazia principalmente os negros da África para se trabalhar. Né? Tinha um controle maior, mas tinha os negros para trabalhar. E aí vem um detalhe importante. Surgiu nessa América aqui, principalmente nessas colônias do sul, o que era chamado de comércio triangular. Por que triangular? Porque eram 3 pontos. Um era a África, o outro era a Europa e o outro era a América. O que acontecia? A África fornecia escravos para a Inglaterra, que trazia esses escravos para as Américas para trabalhar. Tá? Os escravos eram trazidos para a Inglaterra e levados
para a América. Na América eles produziam mão de obra que devolvia matéria-prima, produziam matéria-prima e devolviam essa matéria-prima para a Inglaterra, e a Inglaterra manufaturava e vendia manufaturado para a África novamente. Pagava esses escravos com produtos manufaturados. Que produtos, professor? Qual produto era produzido lá? Principalmente tabaco e o álcool, né? A cana. Se produzia a cana de açúcar na América. Então o que acontecia? Pegava o escravo, trazia para a Inglaterra pagava esse cara em bebida, principalmente em rum. Né? O rum era muito produzido na América do Norte. Se produzia o rum e esse rum pagava esses escravos. Esses escravos eram trazidos para a América e esses caras produziam a cana que iria virar o rum na Inglaterra. Entendeu por que comércio triangular? Porque passava por esses 3 setores aqui. Beleza? Vamos lá. E o centro dos Estados Unidos? Como é que aconteceu nesse centro, nessa região central dos Estados Unidos? Essa era uma área intermediária. Tá? Nós vamos ver o seguinte. A região central dos Estados Unidos ela vai começar a ser colonizada após esse período de colonização. O centro-oeste dos Estados Unidos. Tá? Esse centro-oeste dos Estados Unidos só vai ser colonizado depois que os Estados Unidos se torna independente e começa o que eles chamam de marcha para o oeste, onde vai começar a ter essa busca por essas terras e as negociações dos Estados Unidos com França, que vai apoiar os Estados Unidos na independência. A França começa a colonizar uma parte da Europa também, da América também. Então essa região aí vai começar a ser procurada após essa marcha para o oeste. Aí. Beleza? Aí é o que a gente tem para fazer, tá? Dessa matéria, dessa colonização até agora. Vamos parar por aqui. Nas próximas matérias, provavelmente no livro 2, a gente vai falar o que resultou as independências desses povos aí e falar da nossa América portuguesa também. Mas por enquanto como é que começou essa parte de colonização, o sistema colonial da América espanhola e inglesa. Fazer as atividades do livro, próxima hora a gente faz a correção, e aí semana que vem, pessoal, nós vamos dar um apanhado geral, vamos dar um resumão em geografia e em história, começar lá do módulo 1, fazer até o final dele, depois que a gente fizer essas correções, fazer do módulo 1 até o final dele, até o módulo 6 de história, do módulo 1 até o módulo 6 de geografia, e aí eu vou passando para vocês as avaliações, tá ok? Abração, bom fim de semana para vocês, fiquem com Deus, um abraço, hein? Tchau!